guardar sobre tábuas, para que a possa ler e passar correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém. Senhor Jesus, nós precisamos da tua orientação, da tua graça e do poder do teu Espírito Santo que fala pela tua palavra, para que sejamos edificados nessa noite, para que aprendamos por aquilo que foi registrado para a nossa edificação. Nós temos plena convicção de que o Senhor fez com que esse texto fosse preservado para que nós fôssemos edificados. Por isso nós te rogamos no nome de Jesus, fala conosco hoje, comigo, com os meus irmãos, para a glória do teu santo nome. Amém. Abacuque, triste, decepcionado, perplexo com o povo da sua terra, morando em Jerusalém, mais ou menos no ano 600 antes de Cristo. Então ele clama a Deus que faça uma coisa, que mude o coração do povo, que converta aquele povo pecador. Deus diz que vai fazer justiça, mas que em vez de mudar o coração do povo, como Abacuque pedia, o que Deus diz que vai fazer na realidade punir aqueles que se comportavam de forma pecaminosa. E Deus estava falando especificamente do seu povo, dos moradores de Jerusalém. Deus não somente diz que vai punir, mas ele diz a Abacuque como faria isso. Ele diz a Abacuque: eu vou trazer o exército caldeu. E Deus começa a descrever para Abacuque como era esse exército: cruel, impiedoso e mau. Abacuque, depois de ouvir a descrição sobre o exército caldeu, ele diz: Senhor, nós não seremos dizimados se o Senhor trouxesse exército que já acabou com a Síria. Se o Senhor trouxesse exército para Jerusalém, ficará alguma coisa? Nós vamos existir ainda como o povo da aliança? Enquanto Abacuque pensa nisso, ele começa a se recordar da promessa que Deus tinha feito a Abraão, da aliança que Deus tinha feito com Isaac, do pacto que Deus tinha feito com Jacó, da sua eternidade. Abacuque começa a pensar: não, se o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó, que neles as famílias todas da terra seriam abençoadas, então com certeza, nós não podemos ser dizimados. Então Abacuque diz: na realidade, é para a disciplina que o Senhor está trazendo esse povo. Está no capítulo 1, versículo 2. Ele, olhando para a eternidade, para a bondade de Deus, ele diz: é para a disciplina. Nós não morreremos, nós não seremos dizimados, mas nós seremos disciplinados. Isso traz algum conforto para Abacuque. Mas logo em seguida, nos segundos seguintes, uma pergunta começa a incomodar Abacuque. Ele diz: mas Senhor, me tire só uma dúvida. O Senhor é um Deus santo, é um Deus perfeito, é um Deus eterno. O Senhor é tão puro de olhos que o Senhor não consegue contemplar o mal. Agora, se o Senhor é tão puro e tão santo assim, e se nós somos injustos e o Senhor vai nos punir pelas nossas injustiças, como é que o Senhor vai usar um povo mais injusto que nós para fazer isso? Como é que o Senhor vai trazer o exército caldeu sobre nós, se eles são cruéis, se eles são impiedosos? E aí Abacuque fica quase querendo ensinar a Deus como agir. E Abacuque diz assim: Senhor, preste atenção.
aí Abacuque termina a sua conversa com Deus, no capítulo 1, versículo 17, dizendo assim: por algum acaso eles vão continuar assim a vida toda? Essa pergunta de Abacuque a Deus. Vá, Senhor, eu entendi que o Senhor está trazendo esse povo, esse exército terrível, para disciplinar os seus filhos que têm se comportado de uma forma impiedosa, de uma forma pecaminosa. Mas e eles? E os caldeus? Eles não sofrem nada, eles continuam impiedosos, pecaminosos como sempre, eles vão continuar fazendo isso constantemente. Depois que Abacuque faz as colocações, é quando ele termina aí o capítulo 1. Então ele diz logo no primeiro versículo do capítulo 2: eu vou me colocar na minha torre de vigia, no meu posto de sentinela, e vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, ao meu questionamento. Vejam que interessante, irmãos. As cidades naquela época eram cidades, normalmente as cidades eram muradas e tinham muralhas altas. E em determinados pontos das muralhas ainda havia lugares mais altos do que a própria muralha, uma espécie de uma torre. E dentro dessas torres ficavam vigias com cornetas. Por que eles ficavam ali? Porque naquela época ainda era um povo tribal, onde havia muita guerra, onde havia muita luta pela posse da terra. Era normal que um exército se deslocasse contra uma outra cidade para tentar tomar aquela cidade. E o sentinela ficava naquela torre, em cima da muralha, um pouco mais alto, com uma trombeta, que ele precisava tocar um determinado toque se um exército inimigo viesse, para alertar o povo do perigo. Depois que Abacuque faz esses questionamentos a Deus, ele diz: Senhor, eu vou me colocar nessa torre. Eu não imagino que Abacuque fosse subir literalmente naquela torre onde ficava o sentinela da cidade, mas que ele está falando de forma figurada, de que ele iria parar atentamente, sem fazer mais nada, até que pudesse ouvir de Deus algo, porque alguma coisa angustiava o seu coração. E agora o que angustiava o seu coração não era mais a violência, não era mais a injustiça que o seu próprio povo praticava uns contra os outros. Não era só isso que angustiava ele agora. O que me entristecia é que Deus estava trazendo um povo muito pior, bem pior do que eles. E Abacuque disse: Senhor, como é que o Senhor pode fazer isso? Então ele diz: eu vou parar para tentar ouvir o Senhor, para tentar saber que resposta Deus vai me dar, que resposta eu terei à minha queixa. É importante notar, irmãos, que a resposta que Abacuque precisava, nenhum homem poderia dar. Ninguém poderia dar esse tipo de resposta. Ninguém. Somente Deus. E é muito interessante notar que é de Deus que ele espera. Abacuque não sai pela cidade perguntando a um e a outro: o que você acha da atitude de Deus? Deus me disse que vai fazer isso e isso. O que você acha sobre isso que Deus vai fazer? Qual é a sua opinião sobre o plano dele para nós, para a cidade de Jerusalém? O que Abacuque faz é falar com Deus, se aquietar, se acalmar e dizer: Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso que o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor dissipe as dúvidas que assolam tanto a minha alma. E as dúvidas de Abacuque eram realmente muito graves, muito sérias. Agora me diga uma dúvida: as dúvidas que nós temos algumas vezes não são semelhantes a essas, com relação a tantas coisas em nossa vida, tantas coisas que nós enfrentamos, problemas, dificuldades, lutas, coisas inesperadas que acontecem com a gente, e a gente diz assim: não entendo o que está acontecendo assim. Parecia que ia tudo tão bem, que ia tudo tão normalmente. Eu vinha
podemos receber de Deus. Nós não podemos receber de outra pessoa. Não tem um livro que possa nos dizer. Não tem. Eu posso, como pastor, fui chamado por Deus para fazer isso, te ajudar em muita coisa, mas em muitas, eu não vou poder fazer nada, simplesmente nada, a não ser te ouvir, a não ser apresentar o seu problema, a sua dificuldade, a sua luta ao Senhor, só isso. Mas Deus, ao contrário de seres humanos, ao contrário de mim e de você, Ele tem resposta para todas as coisas, para todas elas. E é isso que Abacuque faz, ele para tentar ouvir o Senhor. Uma coisa que eu queria deixar claro é que a atitude de Abacuque parar para ouvir a voz de Deus não obriga Deus a responder. Percebe isso? Que nós realmente, inúmeras vezes, temos necessidade de ouvirmos a voz do Senhor e de sermos consolados apenas por Ele. E que Ele faz isso. Ele tem feito isso no decorrer da história inúmeras vezes. Quantas vezes eu e você já experimentamos isso? Quantas vezes já experimentamos Deus falando conosco através das circunstâncias, através de pessoas, através de sua palavra, e de diversas formas. Quantas vezes já experimentamos isso? Mas o que eu queria dizer a você é que tudo isso que Deus faz é como prova do seu amor, é prova do seu cuidado, é prova da sua bondade para conosco. Deus não precisava, irmãos, explicar o plano dele a Abacuque. Ele não precisava fazer isso, mas ele explicou, ele disse a Abacuque como iria fazer. Depois de dizer, ele não precisava responder aos questionamentos de Abacuque. Quando o profeta, questiona os planos dele, Deus não precisava responder. Mas ele faz isso de forma amorosa. Ele faz isso, irmãos, na realidade, para mostrar que entende a nossa dor, que entende a nossa tristeza, que entende o nosso sofrimento, que sabe que às vezes uma coisa que parece tão óbvia para os outros, para nós não é. E é tão fácil, né, resolver o problema dos outros. Não é tão fácil. A gente olha para uma determinada situação no casamento de alguém, na família de alguém, na relação de emprego de alguém, e a gente diz: por que a pessoa não faz isso? Não, por que ela não faz isso ou aquilo? E ainda que a gente não diga a ninguém, a gente começa a dar pitaco na nossa própria cabeça, né? Por que a pessoa não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que não faz aquilo? Porque resolver o problema do outro é muito fácil. Dar opinião na vida do outro é extremamente fácil. Difícil é estar na pele dele. Difícil é sentir o que ele sente e passar o que ele vai passar, se ele fizer o que você está dizendo. Não é? Se você propuser determinado caminho para uma esposa que está enfrentando dificuldade com o seu marido, e que parece tão fácil para você: não faça isso, não faça dessa forma. É ela quem vai sentir as consequências. É ela quem vai viver com o resultado do que ela fizer. Então, propor é fácil. Difícil é caminhar junto. Sabe, difícil é chorar junto. É isso que Deus está fazendo quando Ele resolve falar com Abacuque. Ele poderia não dizer nada. Ele poderia ficar calado. Ele poderia simplesmente dizer assim: Abacuque, fique calado. Você não sabe o que está dizendo. Fique calado. Você não tem noção do que você está dizendo, não. Mas não é isso que o Senhor faz. Quando Abacuque se coloca para responder, para ouvir a voz de Deus, a resposta do Senhor, eu não sei, irmãos, quanto tempo demorou. Não sei quanto tempo levou para que Deus respondesse. Mas o versículo 2 diz assim para a gente: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler
quem passa correndo. Quando Deus fala com Abacuque, Deus lembra primeiro a Abacuque a função dele como profeta. Qual era a função do profeta, irmãos? Anunciar a vontade de Deus, anunciar a palavra de Deus, anunciar aquilo que Deus está falando ao povo. Essa era a função básica e primordial de um profeta. E é isso que Deus lembra a Abacuque. Deus começa dizendo: Abacuque, eu vou falar com você. Se coloque na condição de um profeta. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. E escreva para que as pessoas possam ouvir. Deus está deixando claro que não está falando apenas com Abacuque. O que ele quer dizer com isso é: Abacuque, eu não estou apenas saciando a sua curiosidade. Eu quero, na realidade, trazer informação para todos aqui na cidade, para todos aqueles que estão vivendo de forma justa e também injusta. Então, o que eu vou lhe dizer, não guarde, não fique para você. Escreva numa tábua, mas não escreva numa tábua pequena, não. Lendo isso, irmãos, é impossível a gente não lembrar de Jonas, né? Deus manda Jonas pregar em Nínive. Nínive era uma cidade que precisava de 3 dias para você atravessar Nínive caminhando. 3 dias. Vocês lembram quanto tempo Jonas levou para atravessar Nínive? 1 dia. 1 dia. Ele passou correndo pelo meio de Nínive e dizendo: ainda um dia Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa cidade. Ele era profeta, ele tinha uma mensagem de Deus, mas ele não queria que as pessoas ouvissem a mensagem de Deus. E ele passa correndo pela cidade sem cumprir a sua função. Aquilo que Deus diz ao profeta Abacuque é diferente. Deus diz a Abacuque: escreva numa tábua, escreva com letras grandes, escreva de forma que quem passar correndo, possa ver. Por que a referência a passar correndo? Porque se você passar devagar, numa letra for pequena, você lê. Mas se você passar correndo, ela tem que ser grande, para que você possa ler, está escrito. E é isso que Deus diz: escreva uma tábua algo grande, para que as pessoas possam ler, mesmo que elas estejam correndo. E Deus começa a explicar lá por quê. Versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Abacuque, escreva essa visão, porque tem um plano designado. Era isso que Deus está dizendo ao profeta. Há um plano designado. Este plano estabelece um fim. Ele tem um propósito. No tempo determinado, ele chegará ao fim e não falhará. E as pessoas precisam estar alertas sobre isso. E Deus diz a Abacuque: entenda uma coisa, Abacuque. As pessoas de Jerusalém, os moradores de Jerusalém, têm vivido de forma pecaminosa, têm vivido de forma distante de Deus. Eles não se importam com a justiça, eles não se importam com o próximo, eles não se importam com sua família, eles não se importam com seus filhos, e eles não se importam com Deus. E constantemente eles têm a impressão de que Deus não vai fazer nada. E aí no versículo 3 o Senhor diz: o meu plano se apressa, ele não falhará. Espere, porque certamente virá e não falhará. O plano de Deus está determinado e é infalível. Por isso ele diz: anote em uma tábua, escreva com letras grandes e lembre ao povo o que eu estou para fazer. Ele continua no versículo 4, dizendo o que, agora ele está dizendo o que Abacuque deveria escrever, né? Nos versículos 2 e 3, Deus está dizendo a Abacuque, no versículo 2, escreva, e no versículo 3, por que escrever? Escreva porque o fim está perto. Agora no versículo 4, ele diz o que Abacuque deve escrever. Escreva: o ímpio está
envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Isso é o que diz a NVI. A versão que nós usamos, a revista atualizada, diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Era isso que Abacuque deveria escrever, uma tábua bem grande para todo mundo ver. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, quem é o soberbo? Quem é o ímpio ao qual Deus se refere nessa placa? Quem é o soberbo e quem é o ímpio? Talvez, isso possa se referir também ao exército caldeu. Talvez. Mas vejam, se a placa vai ser colocada em Jerusalém, para que todo mundo, até quem passar correndo, possa ver, possivelmente a ideia primária desse soberbo, desse ímpio, como traduz a NVI, é do próprio povo de Jerusalém. O profeta de Deus, Abacuque, é um profeta para o povo de Jerusalém. E é neste lugar, em Jerusalém, que essa placa está sendo fixada. E é nesta placa que está escrita: eis o soberbo, eis o ímpio. O soberbo, o ímpio, é alguém que não se importa com Deus. Lembra que nós comentamos hoje de manhã sobre o tolo, o insensato, descrito no livro de Provérbios? Alguém que não se importa com aquilo que Deus tem a dizer sobre a nossa vida. Esse é um insensato, esse é um tolo. O Senhor chama essa pessoa agora de soberba, de ímpia. É uma pessoa, irmãos, que é tão cheia de si, que se acha tanto, que é tão cheia de sabedoria, tão cheia de entendimento sobre a vida, que ela simplesmente despreza o conhecimento de Deus. Não sei se você já conversou com pessoas assim. Você conversa com determinadas pessoas e em algum momento a pessoa para para você e diz assim: não, mas isso aí é religião, isso aí é fé, isso aí é outra coisa, não é disso que eu estou falando, não. Ou seja, essa pessoa se acha tão dona do saber, tão dona do conhecimento, que ela entende que o conhecimento derivado da Bíblia é um conhecimento de segunda categoria, de segunda classe. E aí, quando você mostra a orientação bíblica, por exemplo, sobre a criação de filhos, quando você mostra a orientação bíblica sobre a nossa dedicação ao trabalho, sobre a dedicação ao Senhor, sobre o dia do Senhor, sobre a dedicação ao marido, à esposa, quando você mostra a orientação bíblica, essa pessoa diz: não, rapaz, isso aí é um livro escrito há 2000 anos atrás. Isso aí é um livro que não traz uma orientação correta como nós esperamos receber na psicologia moderna, por padrões estabelecidos socialmente. Esse é o soberbo, alguém que acha que pode desprezar a orientação daquele que fez os céus e a terra, que fez a mim e a você, que criou todas as coisas e que resistiu à sua vontade nesse livro, para que eu e você conheçamos, e para que conhecendo nós possamos amar ao Senhor, nós possamos perceber o quanto isso representa o cuidado dele com a nossa vida, porque Deus, irmãos, não tinha necessidade alguma de registrar a sua orientação para a nossa vida. Ele poderia ter nos criado, como dizem os deístas, né? Ele poderia ter nos criado, estabelecido leis físicas e químicas. Ele poderia ter estabelecido a mecânica de funcionamento do universo, virar as costas e ir embora, porque ele não tem necessidade nenhuma. Mas não foi isso que ele fez. Ele criou você e a mim, e sabendo da nossa fraqueza, da nossa falidade,
nossa vida. Tudo que eu e você precisamos para ter uma vida decente, para ter uma vida em paz, para ter uma vida alegre, uma vida saudável e, por fim, ir morar no céu. Está tudo registrado aqui. Está tudo. Eu e você, como diz o próprio Cristo, podemos encontrar nessas páginas vida. Quando alguém despreza a palavra de Deus, quando alguém despreza essa orientação, é esse que o Senhor chama de soberbo. A alma deste homem não é reta. Por quê? Por que ela não é reta? Porque retos são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor é que apontam apenas uma direção. Deus é que não julga com parcialidade, como nós fazemos às vezes. Deus é que tem uma opinião sempre, sempre, diferente de mim e de você, que somos tão parciais, que somos tão confusos nas nossas escolhas, né? Não sei se já aconteceu com você. Alguém chama você para fazer um lanche, diz assim: ei, vamos sair, vamos fazer um lanche? E aí a outra pessoa do lado do telefone diz assim: quem é que vai? Quem é que vai? Por que você acha que a pessoa pergunta assim? Diga aí. O que você acha que ele está assim? Quem é que vai? Porque ele quer selecionar com quem ele vai andar. Porque ele quer saber se dá para ele ir com fulano, com ciclano, com beltrano. Porque ele é parcial. Porque ele é gente. Não percebeu ainda que deveria fazer isso, mas é gente. Deus não é assim. Deus não tem esse tipo de parcialidade. O caminho do Senhor é reto. Se você chamasse o Senhor para fazer um lanche e ele quisesse ir, ele ia dizer: eu vou. Se ele não quisesse ir, ele ia dizer: eu não vou. Ele ia dizer assim: peraí, me diga aí primeiro quem vai para resolver se eu quero ir ou se eu não quero ir. A alma do soberbo não é reta, não é imparcial, ela é duvidosa. Ela vai para onde seu coração manda, para onde os seus sentimentos lhe dirigem, lhe conduzem naquele momento. Irmãos, uma pessoa sem Deus é uma pessoa completamente dirigida apenas por sentimentos, por sensações e por aquilo que pode, no entendimento dela, ser o melhor, porque ela não tem um referencial. Ela não tem um referencial. É só por isso. E o Senhor diz: a alma dele não é reta, ele não consegue se manter firme, ele não consegue se manter na mesma direção. E aí, no mesmo versículo, ele contrapõe ao soberbo o justo. Isso que estaria escrito, irmãos, na mesma placa. A mesma placa começa dizendo: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. A segunda frase deste mesmo outdoor: mas o justo viverá pela fé. Aquele que conhece a Deus, aquele que conhece ao Senhor, confia em Deus e vive, irmãos, não por aquilo que vê, mas vive pela orientação da palavra do Senhor. Um dos maiores desafios para a gente desse mundo é viver por fé. Nós somos seres físicos, humanos, cheios de necessidades e carências. Quantas e quantas vezes nós precisamos de muletas, algumas vezes de amuletos ou coisa parecida, para tentar deixar a nossa fé um pouco mais firme. Mas aquele que conhece a Cristo, aquele que gasta tempo na sua vida verificando as páginas da Escritura, porque o único modo, irmãos, de conhecermos a Deus está aqui, não tem outro jeito. Nós não vamos conhecer a Deus
fazendo uma viagem até o nosso interior. Você já viu alguém propondo isso? Que nós precisamos nos internalizarmos mais, irmos até dentro de nós para nos conhecermos e conhecermos melhor o próprio Deus. Dentro de nós, se não formos tratados pelo Senhor, se o nosso coração não for cheio da sua verdade, a única coisa que nós vamos achar é desorientação, é parcialidade. É isso que nós vamos achar, porque nós somos parciais por natureza. Nós somos passionais por natureza. É isso que nós vamos achar. Nós vamos conhecer a Cristo nas páginas da Escritura. E quando conhecermos ao Senhor aqui, sim, nós vamos conseguir viver por fé. Nós vamos poder olhar para toda a dificuldade que existe no nosso país nesse momento e vivermos por fé. E vivermos diante do Senhor. Ontem eu conversava com o pastor Jason, ele me falava do pastor de Pernambuco, eu esqueci o nome. O pastor de Pernambuco está morando em Miami. Ele está para vir para cá, está para vir para o Brasil, mas ainda não se mudou. E ele estava comentando esses dias, esse pastor que está morando em Miami, dizendo que não tinha conseguido deixar a casa onde ele estava, que estava um pouco temeroso do que iria acontecer. Como acho que vocês mesmos viram hoje, né? O furacão Irma alcançou o continente hoje, logo cedo, por aquela região sul da Flórida, ali em Key West, que estava para adentrar no continente um pouco mais ainda. E aquele pastor que estava morando lá estava comentando que era realmente muito triste o que estava acontecendo. Era muito complicado imaginar toda a destruição que estava por vir. Mas esse furacão tinha aproximado ele um pouquinho mais de Deus. É impressionante como Deus usa essas situações difíceis, né, para fazer com que aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós lemos, que nós aprendemos, que nós estudamos, e que está guardado no nosso coração, nessas horas de dificuldade, de luta, de tensão, de tristeza, de problemas, essas coisas vêm à tona, sabe? E a gente coloca a nossa confiança em Deus. E a gente lembra que o furacão, apenas o olho dele, o centro dele, pode ter 46 quilômetros de extensão. Os ventos podem, quando ele chega na categoria 5, ultrapassarem facilmente os 300 km por hora. O lugar por onde ele passa pode significar simplesmente nada, diante de toda a sua força. Mas o justo sabe que serve ao Senhor, que é infinitamente maior do que qualquer furacão. Qualquer um. Para mim e você que somos tão pequenos, imaginar um furacão cujo centro dele tem 46 quilômetros de extensão é simplesmente absurdo. É simplesmente absurdo. Até o momento que eu e você nos voltamos para a Escritura e vemos o Senhor falando com o profeta Isaías e dizendo assim: eu sou aquele que tomo a medida dos céus aos palmos. O céu todo e sua extensão eu meço com os meus palmos. 46 quilômetros de extensão quer dizer alguma coisa? Nada. Simplesmente nada. Era isso que Deus estava dizendo a Abacuque. Abacuque, coloque isso numa placa, sabe? O povo de Jerusalém está cometendo violência, injustiça, roubando, trapaceando, dando jeitinho brasileiro, já em Jerusalém, no ano 600
saberiam que o exército caldeu é grande, é imenso, um exército extremamente poderoso, mas não significa nada diante de Deus. Nada, simplesmente nada. Se aquele povo confiasse no Senhor, eles poderiam tranquilizar o seu coração. Mas a sua soberba e a sua falta de fé fazem com que eles se distanciem cada vez mais e mais de Deus. No versículo 5, o Senhor explica o que acontece com esse homem soberbo. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Nesse momento, Deus começa a se referir ao exército caldeu e diz: olha, é enganosa a riqueza, é enganoso o vinho, é enganosa a formosura, é ilusória a sua alta capacidade intelectiva, é ilusão o seu diploma, a sua força, a sua sabedoria, o seu excelente modo de ver a vida. Nada disso resolve num momento desse, no momento em que o exército está para invadir Jerusalém e talvez por fim a tudo que aquelas pessoas tinham construído no decorrer de toda a sua vida. É enganoso. A NVI traduz dessa forma: de fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Gostei muito da tradução. A riqueza é ilusória, o ímpio é arrogante e não descansa. Por quê? Por que ele não descansa? Porque a riqueza e o poder é como a sepultura, que não se farta nunca. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais poder tem, mais poder ele quer. Quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro ele quer. Quanto mais prestígio ele conseguiu, mais prestígio ele quer. É isso que o Senhor está dizendo. O soberbo, o arrogante, alguém que vive distante de Deus, não consegue perceber o quanto ele está correndo atrás do rabo a vida toda. Sabe o que é correr atrás do rabo? Eu tenho, quero mais, eu tenho, quero mais, eu tenho, quero mais. A vida toda. Nunca vai chegar o momento em que ele vai parar e dizer: tá bom, agora eu estou em paz, consegui, agora eu posso descansar. Sabe por que não vai chegar esse momento? Porque a questão não é material, a questão não é de quanto ele tem, a questão é da ganância do seu coração, é do descontentamento da sua alma. Então não interessa, ele pode juntar cidades e cidades e cidades e cidades, não vai adiantar nada, de nada. Ele pode ter um emprego que Deus permitiu que ele tivesse, e ele trabalha 8 horas por dia e consegue viver decentemente. Mas quando ele sai do emprego, ele não consegue, sabe, parar. Ele não consegue. Por mais que ele tenha, ele ainda tem que se cadastrar no Uber e rodar até meia-noite. Depois de trabalhar 8 horas por dia, depois de ter o suficiente para sustentar de forma decente a sua família, ele ainda se mete no treco de um carro para rodar até meia-noite. Ele precisa de um pouco mais. Você sabe quando é que isso vai parar? Nunca, porque ele vai sempre
pedimos, precisamos pedir graça a Deus para escolhermos de que forma nós vamos viver. De que forma eu e você vamos viver? Como arrogantes, soberbos. E eu sei que quando a gente usa essa palavra, talvez você tenha a seguinte impressão: é claro que eu não sou arrogante, é claro que eu não sou soberbo. Será que se a gente desse um papelzinho para todo mundo responder sim ou não? Assim, bote sim nesse papel se você se acha arrogante ou soberbo. Será que algum de nós vai escrever isso no papel? Por que eu quero ajudar você e a mim nessa noite? Para que a gente se olhe diante da Bíblia, para saber se nós somos arrogantes e soberbos. Como é que nós vamos saber disso? É simples. Você conhece a Cristo? Você tem buscado conhecer o Senhor nas páginas da Escritura? Conhecendo a Cristo, você tem guardado essa palavra no seu coração? Tendo essa palavra no seu coração, ela tem se transformado na sua prática de vida? Você tem conseguido viver segundo preceitos bíblicos? Você tem colocado a sua confiança de forma final em Deus e não no seu plano de saúde? Irmãos, quantos de nós, Quantos de nós se desestabilizam se não tiver um plano de saúde? Quantos de nós não ficam bem se não tiver um determinado valor guardado na poupança? E eu não tenho nada contra o plano de saúde ou contra guardar dinheiro na poupança. Tenho plano de saúde e tenho dinheiro na poupança. Não tenho nada contra isso. Mas não é nisso que tem que estar a nossa confiança. Confiar no plano de saúde, confiar no dinheiro que está guardado, ou em qualquer outra coisa que não seja exatamente o Senhor, é o que caracteriza uma pessoa soberba, é o que caracteriza uma pessoa arrogante. O justo vive por fé. É isso que eu queria te ajudar a entender hoje e a escolher isso hoje. Escolha viver por fé, sabe? Ter um plano de saúde, mas entender que a sua saúde está nas mãos de Deus. De Deus, entenda isso. Não é o fato de você ter muito dinheiro, não é o fato de você, por exemplo, passar mal agora, poder fretar um jatinho e ir em cima de bandeira. Não é isso que garante a sua saúde, a sua sobrevivência. Só o que pode garantir a sua saúde é aquele que te criou, é aquele que conhece o funcionamento de todo o seu corpo. É isso que garante tranquilidade, saúde. E precisa garantir a sua paz e a minha. É a confiança de que o Senhor não muda, nunca, e que Ele cuida de nós. Não é o nosso emprego, não é o nosso emprego. O que garante a nossa paz, a nossa tranquilidade, é a confiança no Senhor. Não é o emprego público. Eu sei o quanto a gente muitas vezes se esforça por um emprego estável. E é bom ter um emprego estável. E eu acho que vale a pena se esforçar sim. Mas não ponha nisso sua confiança. Não ponha sua confiança nesse emprego. Ponha sua confiança no Senhor. É isso que diz a Bíblia. O justo vai viver pela fé. O soberbo não. O soberbo vai enganar, ludibriar e dar jeitinho brasileiro para conseguir as coisas. Porque ele não consegue confiar em Deus. Porque ele não consegue descansar no Senhor. Porque ele não conhece no fundo do seu coração o Senhor revelado nas páginas da Escritura, que disse que vai cuidar de nós e que é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que o Senhor te sustente, te ampare, lhe conceda a sua graça, o Senhor lhe conceda fé
fé no seu coração, para que eu e você possamos viver como justos e não como arrogantes. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós bendizemos o teu nome e te adoramos pela tua palavra. O Senhor sabe como é difícil para nós vivermos como justos, vivermos pela fé. O Senhor sabe como é difícil quando a gente olha para um furacão vindo na nossa direção e a gente confiar que o Senhor vai cuidar de nós. Como é difícil, Deus, entender que algumas vezes nós iremos glorificar o Senhor com a nossa doença, com a nossa enfermidade. Como é difícil, Pai, para nós que somos tão pequenos, entendermos que a glória ao teu nome muitas vezes vai passar pela perda do emprego de um ente querido, mas que isso não representa o abandono do Senhor. Muito pelo contrário, o Senhor continua cuidando de nós. Ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor perdão pela nossa fraqueza, pela nossa falta de fé, tantas e tantas e tantas vezes, e pedir ao Senhor, no nome de Jesus, nos ensina a viver como justos e não como soberbos, para a glória do teu nome e para o teu louvor. Nós choramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o